Olá, Marie Batiá. Nós hoje vamos continuar falando sobre a carta aos Gálatas, né? Nós prometemos dar uma continuidade porque Paulo é bem difícil de entender e quando ele é distorcido, isso é um problema, né? Porque a gente não estará na verdade. Se nós não entendermos o que Paulo está dizendo à luz das Escrituras, né, nós podemos estar correndo o risco de estar em outro evangelho, que é justamente o que ele alerta aos Gálatas, que ele não deseja que eles estejam fazendo. Então, é muito importante que a gente entenda, né? Paulo diz a Timóteo que ele deseja que o Timóteo seja estudioso e saiba dividir a palavra da verdade para não ter do que se envergonhar. E que toda a escritura ela é inspirada por Deus e apta para ensino, para correção na verdade. Então, qual era a escritura que havia na época de Paulo? O que Paulo chama de escritura? Paulo chama de escritura o que nós conhecemos como Antigo Testamento, a Tanar, ou a Torá de Deus, né? Porque a gente vê Jesus citando como Torá passagens de Salmo, quando ele tem uma interlocução com o jovem. O que está escrito na tua Torá? E aí ele cita Salmo. Paulo também considera a Torá coisas escritas nos profetas, porque Torá quer dizer ensinamento, e o ensinamento de Deus, na verdade, a Torá de Deus para nós, ela é de Gênesis a Apocalipse, desde a primeira linha ou letra até a última linha ou letra. Então, nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade, é nela que está a verdade e é nela que nós devemos fundamentar tudo que nós cremos e vivemos, porque Deus não deixou isso ao albedrio do homem e nem deixou para livre interpretação de professores, de instrutores, né? E ele disse: maldito o homem que confia no homem. Para quê? Para sua vida espiritual. Isso está lá em Salmo 118:8. Então, para a nossa vida espiritual, o fundamento é o que está escrito. E a gente precisa conhecer muito bem, porque até quando o inimigo ataca um filho de Deus, ele também usa o que está escrito. Só que ele usa o que está escrito fora do contexto que foi proposto e dentro dos princípios escriturais. Então, por isso que nós precisamos conhecer bem, para não sermos enganados, para não estarmos distraídos. Nós vimos que o engano, diferente do erro, ele parece bom, ele parece verdadeiro, né? Então, o engano, ele muitas vezes, ele não é tão simples de ser detectado. Por isso que nós temos que estar apercebidos e estar sendo instruídos e treinados, na verdade. Isso foi o conselho de Paulo a Timóteo, é o conselho de Deus a cada um de nós, hoje. Então, nós, na última estudo que nós gravamos na forma de live, nós apresentamos o contexto da carta de Gálatas. Qual é o assunto? Porque quando se escreve uma carta, né, no caso de Paulo, ele escrevia cartas às congregações para dar orientações, instruções e correção, e não raro você percebe qual era o assunto. Por exemplo, na carta que Paulo escreve aos Coríntios, o assunto é a porneia, né? A imoralidade sexual, né? Quer seja fornicação por solteiros, quer seja prostituição sexual, cultual, digamos, prostituição cultual, né? Porque eram hábitos ou costumes do paganismo, que os gentios que estavam entrando para a fé, eles tinham que se livrar, mas aquilo ainda era uma luta. Então, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, por exemplo, lá no capítulo 6, 1 Coríntios 6,
ele fala, ó, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo nunca vai habitar num templo imundo e que todo aquele pecado que é no corpo, ele é mais grave por isso? Porque se você no teu corpo não estiver purificado, você não vai ter o auxílio que o Espírito Santo da verdade, ele nos convence da justiça, do juízo e ele nos leva a toda a verdade. Então, se o nosso templo físico ele não estiver purificado, nós não teremos esse auxílio precioso do Espírito Santo, que em hebraico é Ruach, né? O Ruach separado, né? Ruach HaKodesh. Então, Paulo tem em mente qual é o ensino, qual é a instrução que ele quer dar e o propósito das cartas dele. Para cada congregação que ele escreve, ele tem algo que ele está orientando e ele tem em mente qual é o problema ou a fraqueza daquela congregação, né? Então, na carta aos Gálatas, nós compartilhamos da última vez que a questão aqui dos Gálatas é aquela que está dada em Atos 15, que já no verso 1 do capítulo 15 de Atos, nós vemos que o problema daqueles que vinham da Galácia é que eles ensinavam que se eles não fossem, se os gentios que estavam se achegando à fé de Abraão, Isaque e Jacó não fossem circuncidados, eles não poderiam ser salvos, né? E a circuncisão para a salvação é uma coisa que Paulo ele vai batalhar não apenas com a congregação dos Gálatas, mas principalmente com a congregação dos Gálatas. E nessa carta aos Gálatas, a gente sente um tom meio de quase que desespero de Paulo ao exortar, que nós não vemos em nenhuma outra carta. Quando, por exemplo, no capítulo 1 de Gálatas, no verso 6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça do Messias para outro evangelho, né? Para outro evangelho, admira-me, né? Tipo assim, você vê um tom mais forte da parte de Paulo aqui. Por quê? Porque, na verdade, a questão da salvação e do que é o evangelho nunca foi nada que alguém pudesse fazer, né? Nós precisamos entender que enquanto, por um lado, a circuncisão era uma coisa muito arraigada dentro da identidade daquele povo. Por quê? Vamos ver por quê. Tipo assim, vamos tentar buscar uma empatia com essa questão, né? Não distanciar eles da gente. Vamos tentar ver por que eles poderiam pensar dessa forma que eles estavam pensando. Uma das coisas era que quando Deus dá a circuncisão para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, né? No capítulo 17 de Gênesis, ele diz assim, Gênesis 17, 10. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado. E vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio e será isto um sinal da aliança entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo filho homem nas vossas gerações, aquele que é nascido em casa ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro que não é da tua semente. Ou seja, o filho natural, aquele que é o teu filho natural, ou aquele servo, escravo, que é comprado por dinheiro, né? E aqui nós precisamos entender e nos acostumar a ouvir alusões. Paulo, ele era doutor disso aqui, da Torá, especialmente da Torá de Moisés. Ele era doutor de toda a lei de Deus, de toda a palavra de Deus. Mas isso aqui ele conhecia como ninguém. Então, quando ele fala em outras cartas, ou não sabeis que fostes comprados
por preço. Vocês foram comprados por alto preço. Ou seja, quando ele está falando para os gentios, ele está dizendo, olha, gentios, vocês são aqui como esses escravos, comprados por um preço, porque o Messias resgatou vocês com o sangue dele. O que acontece? Depois da separação entre casa de Judá e casa de Israel, e com a previsão de que o Messias viria, e a casa de Israel, ela não só nunca retornou, como ela foi divorciada por Deus. A gente pode ver isso lá em Jeremias 3:8, que Deus divorcia a casa de Israel, né? O adultério foi tão grave, né? E Oséias traz isso na profecia, né? Que aconteceria. Só que Oséias traz a profecia também que haveria um novo casamento, né? Olha onde foi chamada, você não é filha de Deus, né? Lo ruhamá, não favorecida. Ali vocês vão ser chamados filhos do Deus vivo. E aí os estudiosos falam assim, mas como que é possível? Adulterou, divorciou, espalhou, se perdeu. Cadê? Não existe mais. Como que Deus vai conseguir fazer isso? E era um mistério, eles não entendiam como que Deus poderia de novo fazer de dois povos, era um povo só, Israel, né? Quando Deus ele dá a Torá para Moisés no Monte Sinai, o povo todo era reunido, era um povo só, as 12 tribos, tá? Mas depois elas se dividem, 2 tribos, casa de Judá, Judá e Benjamim, 10 tribos, reino do norte, casa de Israel. Por que casa de Israel? Porque quando Jacó abençoa os filhos de José, que nasceram no Egito, ele cruza as mãos e o nome dele, a bênção de Jacó sobre os filhos dele, ele adota os filhos de José como se fossem seus filhos. Por isso que a gente tem a meia tribo de Efraim, a meia tribo de Manassés, substituindo a tribo inteira de José, porque Jacó os adota, né? É uma adoção. E quando alguém é adotado, até aqui na nossa lei brasileira, ele tem exatamente os mesmos benefícios, privilégios e ônus, obrigações dos filhos, igual. Como assim obrigação? Você pode ser deserdado por indignidade. Um filho que tenta matar um pai, no nosso ordenamento jurídico, ele pode ser legalmente deserdado por indignidade. Então, você tem os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades de um filho natural. A adoção opera isso, operava na Torá de Deus e opera hoje no nosso ordenamento jurídico. E aí, quando Jacó adota os filhos de José, ao cruzar as mãos, ele coloca a mão direita sobre Efraim. E a primogenitura espiritual vai para Efraim, porque ele diz, Efraim, meu nome vai ser chamado em você. Qual é o nome de Jacó? O nome espiritual de Jacó é Israel. Israel. Porque Deus disse, olha, como um homem reto, né? Você, Yashar, upright, reto, você lutou com Deus e prevaleceu. Então, Yashar El, né? El é de Deus, aquele que é reto de Deus. Então, o povo de Deus, ele precisa ser reto, né? E esse nome, que é o nome espiritual que Deus dá a Israel, Jacó, não só como indivíduo, mas na sua semente, na sua descendência, Jacó coloca sobre Efraim, e Efraim passa a ser então espiritualmente a cabeça do que seria a casa de Israel. Efraim algumas vezes se chama José. Na verdade, Efraim quer dizer duplamente frutífero, e José quer dizer frutífero, né? Que ele foi frutífero no Egito, né? Então, tudo isso são coisas que nós precisamos conhecer, entender, porque Deus ensina muitas vezes, de muitas formas, a multiforme graça dele, para que nós não erremos, para que nós não coloquemos doutrinas que não estão na sistemática, que não tem pelo menos 2 testemunhas, tá? Tudo na Bíblia tem que ter 2 testemunhas para ser verdade. Deus estabelece uma série de leis hermenêuticas, ou seja, de interpretação bíblica,
para que ninguém precise ter nenhum guru, ninguém precise crer em filosofias humanas, em doutrinas ou dogmas religiosos. Deus não pretende isso. Por isso que Yeshua, quando ele veio, ele não constrói nenhuma igreja, ele não diz aqui, agora a gente vai ter uma igreja nossa, que a verdade vai estar aqui. Não, ele diz, olha, a palavra do meu Pai, é isso que eu vim ensinar. A Torá, que é eterna e perfeita, né? Então, nós não podemos ignorar, apesar de a gente saber, porque é até um jargão popular, a Bíblia é a mãe de todas as abominações. Nós temos todo tipo de teorias escabrosas até, e eu digo isso porque antibíblicas, né? O que eu chamo de escabroso é aquilo que não tem apoio bíblico. Por exemplo, a Bíblia não deveria servir para ninguém sustentar, por exemplo, reencarnação. Porque quem reencarna e se auto-melhora por sua própria justiça ou modo de vida, não necessita de um salvador, não é verdade? Então, a própria, digamos assim, o que Deus propõe na sua escritura, que ele enviaria um filho para nos resgatar de algo que Adão fez, né, que foi dar legalidade ao inimigo, para que a morte ou a chave da morte estivesse fora, por causa de uma lei que ele deu desde o princípio. A alma que pecar, essa morrerá. E aí, desde Adão, a nossa carne, ela tende para o pecado. E a primeira morte, ela não nos é escolha, né? Ela é um destino, digamos assim, na nossa carne, como descendentes de Adão. Mas a segunda morte é sim uma escolha, e é isso que o Cordeiro de Deus que era ofertado representava, e é isso que o nosso Messias concretizou para nós. É essa possibilidade de escolher a justiça dele para cobrir, com aquele sangue, cobrir a nossa injustiça, para que o anjo da morte, né, se lembra, saída do Egito, sangue no umbral das portas, para que o anjo da morte, ao passar, a casa que tiver o sangue do Cordeiro, essa casa não será tocada pelo anjo da morte. Então, são lindas, digamos assim, fotografias ou desenhos de todo o projeto de Deus. Mas voltando à nossa, tentar buscar entender por que alguns judeus, porque a casa de Judá, ela retornou do cativeiro babilônico, e como Paulo diz lá na carta aos Romanos, que vantagem tem o judeu sobre o gentio? Em todas as maneiras, porque deles são os oráculos, foram eles que guardaram, foi a eles que Deus confiou. De certa forma, para a gente entender isso, aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo, sabe o filho mais velho que não saiu de casa, que ele ficou na casa do pai e tal, mesmo assim, não sendo aquele filho que traz alegria, porque acaba caindo numa religiosidade, eu queria festejar, mas não festejei, queria festejar com meus amigos, mas nunca fez isso e tal, mas ao mesmo tempo ele não tinha a percepção completa do que era estar na casa do pai, né? Aquele filho mais velho lá da parábola, né? Mas ele é o filho mais velho da parábola, foi ele que usou, porque na verdade, se a gente olhar para os filhos de Jacó, né? Judá é mais velho do que José. José foi o 11º filho, né? E Efraim ainda é filho de José. Então, o irmão mais velho é Judá, o irmão mais novo é o povo gentílico, a casa de Israel que se dispersou. Por isso que Yeshua disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A casa de Israel, ela se dispersa pelo mundo, se assimila entre os povos, e a questão é que nunca foi, Deus não está preocupado com genética, né? A salvação, ela nunca foi genética. Nós lemos segundo texto de apoio que eu queria apresentar para vocês, Êxodo 12, a partir do verso 43, a gente vai ler que uma só lei, ou Torá, para você e para o estrangeiro que está no teu meio. Não tem duas Torás. Deus não tem, assim, muitos povos, não. De dois ele vai voltar a fazer um. Isso era um mistério, porque
parte desse povo, que era um só inicialmente com Davi. O que é o tabernáculo caído de Davi? Davi foi o maior rei de Israel. Nele, o povo era um só com Davi. De fato, o povo era um só. Com Salomão também, mas Salomão pecou mais, né? Davi tem um pecado principal, que foi Batseba e Urias, né? O adultério e o homicídio do marido da Batseba, né? Mas fora isso, nós não ouvimos nenhum outro grande pecado de Davi. Nós não ouvimos, né? Ele teve problemas que ele colheu de não ter paz na casa dele, entre os filhos dele, como consequência dessa escolha dele de ter mais de uma mulher, de não ser, digamos assim, na questão do adultério e do homicídio, não ser reto. Mas fora isso, ele era muito temente a Deus. Ele sempre buscou adorar o Criador. Tudo que ele ia fazer, ele antes clamava e orava a Deus, perguntando o que seria, como ele deveria fazer. Então ele é um modelo. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, ele era um homem segundo o coração de Deus. O coração dele era de temor a Deus. E esse temor a Deus, de você saber que Deus é grande, ele é Deus e ele, todo o desígnio está na mão dele, né? Quer dizer, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. O Davi escolheu, quando ele fez o censo que desagradou a Deus, né? Deus falou com ele, Davi, olha só, isso aí não era para você ficar medindo a tua força física, é para você, quão grande é o teu exército, para você confiar em mim, Davi. E aí Deus disse, olha, vai ter um resultado aí, vai ter uma praga, o que você prefere? E aí Deus diz, Davi escolhe, Deus diz assim, caia eu nas tuas mãos. Eu quero, Pai, a tua justiça, porque eu sei que tem misericórdia ali também. E eu mereço, a tua justiça eu mereço. Agora, eu não quero cair na mão do homem, não. Da mão do homem você me livra, Pai. Então, assim, nós precisamos entender isso tudo. Eu sei que são muitas interligações, mas de fato, eu também quero sempre mostrar para vocês que a Bíblia, ela é una. Tudo é uma grande história com muitos links e muitas coisas desenhadas, muitas vezes, de muitas maneiras, para nós enxergarmos a mesma mensagem. Essa história de amor, essa história de resgate, de redenção, de perdão. Mas é um perdão que não é assim simplesmente, Jesus já fez tudo e eu então não preciso fazer mais nada. Isso não é o Evangelho, isso não é bíblico. Se nós formos lá para o fim do livro, Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17, vocês vão ler lá, e essa é a perseverança dos santos, daqueles que são separados, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. São duas coisas. E isso, por exemplo, Paulo chama da obediência da fé no livro dos Romanos. Então, essa obediência da fé é essas duas coisas, né? É a fé no testemunho, você sabe que a tua salvação você não merece, é exclusivamente um presente de Deus e é a cobertura do sangue do Messias. Foi assim na saída do Egito. Ninguém que saiu da escravidão do Egito depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, né, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da obediência em ouvir o mandamento de Deus, olha, coloca o sangue sobre o teu umbral. Quem ouviu e colocou em obediência e fé, o que é a fé? É você crer, mas crer a ponto de adequar a tua ação. Se alguém dissesse no Egito, na saída do Egito, eu creio que o sangue vai me livrar, mas não colocou esse sangue, estaria mortinho da Silva, como a gente gosta de dizer aqui, não é? Não adiantaria de nada, né? Então, a fé, na verdade, é essa junção de você entender uma palavra que é verdade e viver esta palavra tal qual você entende como verdade. Então, Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Qual foi a fé de Abraão? Ele ouviu a voz de Deus e disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Essa foi a fé de Abraão. Ouvir e seguir a palavra de Deus. E nada mudou. Essa deve ser e precisa ser a nossa fé hoje.
ouvir a palavra de Deus na sua escritura, entendendo-a corretamente e vivê-la e obedecê-la. A obediência aos mandamentos de Deus, João 14,15, é o que define o nosso amor por Deus. O amor de Deus por nós é o seu Filho, é o Cordeiro perfeito. O nosso amor por Deus é a nossa vida de obediência à palavra. Nunca esqueçamos disso. Isso, se alguma coisa ficar, isso é importante. Voltando aqui a Êxodo 12, a partir de 43, né, do verso 43, eu vou ler para a gente tentar entender aqui o que Deus está... Por que os judeus tinham tanta dificuldade em abrir mão da circuncisão? Diz assim: e Yahua disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas o servo de cada homem comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. Vejam, o servo da casa comprado por dinheiro ou o filho natural na casa, mas todos circuncidados poderiam comer a Páscoa. Então, aquele povo que desde a circuncisão de Abraão tinha como um sinal da sua própria identidade, né, a circuncisão física, tinha dificuldade de entender como que um gentio incircunciso ia ser parte do povo, se até para comer a Páscoa precisava sempre ser circuncidado. E aí é esse o embate de Paulo. Paulo foi chamado, por quê? Porque ele, como ele era fariseu, ele era douto na Torá e ele tinha passado por isso. Ele sabia exatamente o que aquele povo, qual era o embate. É como se aquele paralítico que Jesus diz: toma o teu leito e vem após mim, me segue. Aquele paralítico, o leito é o testemunho de onde Deus tira a gente. Esse é o leito que a gente diz assim: olha, eu já fui assim como vocês. Por quê? Porque, na verdade, o poder da palavra e o poder do testemunho, quando ele é acompanhado de vivência, de empatia, de amor, de verdade, pela fraqueza do outro, na sua fraqueza, Deus usa esse amor e ele usa isso como, digamos assim, um microcosmo do amor dele por nós, para que nós entendamos esse amor de Deus. E é por isso também que dentre as leis de Deus, ele diz: olha, se você não consegue amar o teu próximo, quem você vê, esquece, você não vai conseguir me amar, você não vê, porque eu estou longe, né? Então, são essas coisas, Deus usa, ele quer nos usar. E Paulo, como um fariseu, como um conhecedor da Torá, ele conseguia sim ter empatia, mas ele quer explicar para eles o que ele percebeu e enxergou, que é justamente Abraão. Por isso que na carta aos Gálatas, Paulo fala de Abraão, não só na carta aos Gálatas, mas na carta aos Gálatas é muito. Porque o que ele vai mostrar aos Gálatas é o seguinte, que Abraão foi chamado amigo de Deus e a fé dele, ela é, digamos assim, retratada em Gênesis 12. E a circuncisão, ela ocorre em Gênesis 17, o que significa que Abraão foi salvo quando incircunciso. O que significa que a circuncisão, ela nunca foi para salvação. E você não pode colocar nenhum requisito, porque a salvação é graça, ela é dom de Deus imerecido, ela é presente, ela é um convite. Se você colocar algum outro requisito humano, isso é anátema, isso é maldição, porque é erro. Nós não merecemos a nossa salvação, não tem nada que nós possamos fazer para merecermos a tamanha presente, amor e bondade de Deus. Agora, o sinal de que nós realmente recebemos esse presente é o nosso desejo de viver e obedecer ao Criador que nos enviou esse presente, né? Através da vida do seu filho. Então, aqui nesse capítulo de Êxodo, a gente vê que tinha que ser circuncidado para comer a Páscoa, mas Paulo vai mostrar, olha só, a circuncisão
não é requisito para salvação. E se você estiver colocando qualquer outro requisito para salvação, o que a gente vai ver é que existe em Deuteronômio 13 o teste do falso profeta. Como é que você testa um profeta, se um profeta é de Deus ou não? Em Deuteronômio 13, nesse teste do falso profeta, a instrução é assim, olha, se vier no meio de vós alguém, um profeta, operando sinais e prodígios e dando profecias, e essas acontecerem, mas se ele, junto com isso, ele ensinar vocês a se desviarem da Torá, da palavra de Deus, da lei perfeita de Deus, vocês não sigam, ele é falso profeta. E Deus está permitindo isso para provar os seus corações. Se vocês querem os milagres, os sinais, ou se vocês querem realmente, se vocês creem realmente em quem deu essa palavra. Então não se desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Segue essa palavra. Não vai por sinal, não segue milagre, né? Não é isso o evangelho de Deus. E falando no evangelho, nesse capítulo 1, de Gálatas, da carta aos Gálatas, né? Ele fala no verso 6, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quem é que vos perturba? Essa mesma expressão para vos perturbam está lá em Atos 15 e 24, né? Então, alguns perturbavam porque diziam, sem circuncidar não vai ser salvo. E aqui a gente deve entender um pouco alguma coisa que é uma introdução. Paulo, ele introduz a ele mesmo com uma certa, uma característica que pode parecer altivez, pode parecer arrogância, que é assim, olha, no início da carta aos Gálatas, ele fala assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Yeshua Hamashia, que é o nome do nosso Messias em hebraico, Yeshua o ungido, e o Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região e Derbe, Listra eram partes dessa região, e a gente vai ver em Atos 15 que a carta sentença foi dada para essa região. Quem não viu o nosso primeiro estudo, a nossa última live sobre Gálatas, tá lá todo esse conteúdo que nós compartilhamos. É bem interessante ver lá, tá? E aí, quando ele fala assim, Paulo apóstolo não da parte de homem algum, nem por intermédio de homem algum, o que a gente vai ver, e se nós tivermos olhos e ouvidos para entender, é o seguinte, que existe uma circuncisão que é operada sem mãos humanas, que ele fala lá em Colossenses 2:11. Então, vocês, olha só, gentios, vocês foram circuncidados pelo Ruach, pelo Espírito de Deus, sem operação de mão, da mesma forma, mão humana, porque os rabinos que tiravam lá a carne do prepúcio, não é verdade? Isso era circuncisão. Então, vocês foram circuncidados ao entenderem o chamado do Messias, o chamado ao arrependimento, porque qual era a pregação do Evangelho? Jesus pregou o Evangelho, João Batista pregou o Evangelho. Qual era essa pregação do Evangelho? Arrependei-vos, o reino de Deus é chegado, está aqui, o Messias chegou, o ungido de Deus, aquele que é esse Cordeiro perfeito, é um presente e chama vocês a essa vida no caminho estreito, para que vocês sejam saudáveis em todas as esferas, para que vocês herdem bênçãos aqui e vida abundante aqui e no porvir. Esse é o chamado, esse é o convite, essa é a oferta, sermos filhos de Deus, né? E esse era a pregação do Evangelho, arrependimento, e nada mudou. É o arrependimento, só que hoje nós sabemos quem é o Cordeiro, e não só isso, nós vemos que a palavra de Deus, ela tem se cumprido, está se cumprindo e vai se cumprir milimetricamente. Por isso que Paulo fala, olha, se o Messias não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nada, nós não teríamos evangelho, mas foi porque ele ressuscitou e apareceu por 40 dias
para muita gente ver, não foi escondidinho, não foi uma história furada, está relatado, inclusive, nos historiadores da época, né? Joséfos, Filo, né? Nós temos fontes e muitas pessoas foram testemunhas oculares da ressurreição do nosso Messias. A história se divide entre antes e depois dele. Por quê? Porque é uma profecia que está lá em Filipenses também, né? Ele, por causa da obediência dele, seria um nome sobre todo nome, acima de qualquer nome da face da terra. E simplesmente a história da humanidade, ela se determina, se separa entre antes e depois do nascimento de Jesus Cristo, né? AC e DC. Depois vai mudando, por quê? Porque existe uma guerra espiritual, ACE, DCE, antes da Era Comum, mas sempre foi. O ano zero é tido como o nascimento do nosso Messias. Por quê? Porque é uma profecia. E toda a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. E Paulo diz, olha, se o Messias não tivesse ressuscitado, a gente poderia não ter esperança. Mas como ele ressuscitou, da mesma forma que ele recebeu o corpo glorificado, nós também sabemos que temos essa esperança, porque ele já cumpriu muita coisa, quase tudo, e ele vai cumprir até o fim. E é por isso que Paulo, ao vislumbrar as maravilhas da palavra de Deus, e estando em obediência, ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É maravilhoso demais. Corpo glorificado é o que a gente deve almejar. A volta para o Éden é o projeto de Deus, né? Que aquilo que Adão e Eva experimentaram, né? Então, é isso. E quando Paulo fala sobre ele ser um apóstolo sem mãos, ele vai mostrar que existe uma circuncisão operada sem mãos. Porque o que acontece naquela época? Vou já começar a amarrar para a gente também não deixar as lives muito longas, mas saibam que nós vamos continuar conversando sobre Paulo e sobre a carta aos Gálatas, tá? Nós vamos abordar vários textos que são usados para dizer que Paulo era anti-Torá, né? Antinômio, né? Nomos como lei, né? Contra a lei de Deus, né? E nós vamos ver que isso não é verdade, não se sustenta, tá? E a gente vai continuar fazendo. Se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar nos comentários ao vídeo, eu vou tentar abordar essas coisas, mas de qualquer forma nós vamos prosseguir abordando essa questão. Então, quando ele diz que houve uma circuncisão sem mãos humanas, ele diz, olha, vocês já foram circuncidados pelo próprio Ruach, né? Ou seja, e a circuncisão do coração sempre foi o projeto de Deus. Ezequiel 36, 26 e 27 diz isso, né? É o que ele chama a cirurgia do transplante do coração, né? Um novo coração. Vou tirar aquele coração de pedra e vou dar para vocês um novo coração, um coração que queira obedecer, um coração temente ao Criador, que sabe que tudo que o Criador fala, como um bom pai, é um conselho para a vida. Se nós crermos e vivermos, nós herdaremos as bênçãos decorrentes disso, né? E a circuncisão do coração é a nova aliança, é a lei não simplesmente exterior, é a lei no nosso coração. A lei é a mesma, a Torá de Deus é eterna e perfeita, ele não muda. Malaquias 3:6, se eu não me engano, né? Então, Deus não muda, nunca mudou, tá lá em Pedro também. É a mesma lei, o que muda é o coração do homem, que ele chama homens com solos, coração como solo fértil, para que essa palavra ela gere vida e gere fruto, e com fruto mais semente, novas sementes para mais vida, né? Crescer e multiplicar, encher a terra. Então isso, assim na terra como no céu, é uma lei espiritual, escritural, e é isso que Deus pretende, no físico e no espiritual, assim na terra como no céu. O projeto dele, o design dele é, como eu disse, muitas vezes, de muitas maneiras, mas para a gente entender uma coisa que é simples, mas não é fácil, tem uma distinção. Depois a gente conversa mais sobre isso, né? Nem tudo que é simples é fácil, é simples porque são leis, se você consegue compreender, mas não é fácil porque a gente tem que vencer alguns obstáculos, inclusive em nós mesmos, né? São 3 inimigos, a nossa carne, o mundo e o adversário, não é isso? Então, quando a gente vê... Agora, para fechar, eu vou dizer assim, os judeus naquela época, eles tinham
sempre a vontade de fazer o que se chamava de proselitismo, fazer prosélito. Prosélito era alguém que aceitava se circuncidar e se unia à fé e se tornava um judeu. Por quê? Porque ele era circuncidado. E o judeu, ele tratava o prosélito como alguém da família dele, né? Da família de Deus, igual a ele, né? Então ele queria ver o sinal físico. E isso era um prosélito. E por causa da tradição, da importância, da relevância da circuncisão dentro das escrituras, eles não entendiam como que podia ser diferente. Mas o que Paulo vai mostrar muitas vezes é isso, que na verdade é assim. E Yeshua pontua isso também em Mateus 23. Yeshua fala com os fariseus, ele chama eles de hipócritas. Vocês hipócritas, vocês caminham meio mundo para fazer um prosélito, né, para convencer alguém a se circuncidar e aí a passar a cumprir rituais que muitas vezes são religiosidade vazia, né? Não é isso, não é sobre isso. O que acontece? Se eu pego uma pessoa que não tem ainda o coração temente a Deus, arrependido, que não realmente aceitou o evangelho e a mensagem de salvação no evangelho, que é o arrependei-vos, o reino de Deus é real, tá aqui diante de vocês, né? Vivam isso que é a realidade, verdade e realidade é o que está escrito. Então, quem ainda não recebeu isso, na verdade pode ficar confortavelmente indo para o inferno, confiando numa coisa que é exterior. Então, como uma circuncisão. Então alguém, não, eu estou tranquilo que eu sou povo de Deus, aqui é a minha circuncisão. E aí viver do jeito desordenadamente, sem temor a Deus, só em ritual religioso. E nada mudou. Nós temos muitos assim hoje, entre nós, né? Então, é como se entre nós não adiantasse a gente convencer alguém a se batizar e que ainda realmente não tem essa vivência do que é, o que ele precisa se arrepender, de que cada um de nós precisa se arrepender, de modo a viver uma vida obediente, liberto da escravidão ao pecado. O pecado na nossa vida não é que Deus falou para Abraão, anda diante de mim, perante a minha face e ser perfeito. Deus, ele não estava brincando, ele não estava chamando Abraão a fazer uma coisa impossível. A Torá, ela não é impossível, mas Deus entende a nossa fraqueza e por isso ele nos dá um advogado. Só que a nossa fraqueza, ela não pode ser programada, pré-ordenada, ela tem que ser acidental, porque se você vive pecando, se você tem pecados de estimação, o teu pecado ele é voluntário, isso a gente aprende lá Números 15, né? Que esse pecado aí, você não tinha oferta por ele. Você não cobre esse pecado que você saiu de casa aqui, vou fazer um estelionatozinho assim de leve, depois eu peço um perdãozinho, faço um jejumzinho, uma oraçãozinha, canto louvorzinho, vou à igreja 3 vezes e aí tá tudo certo. Isso não existe nas escrituras, né? Não existe, né? Uma vez por ano, o Yom Kippur, né? O dia do perdão, o dia do arrependimento, o sacrifício, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele fazia sacrifício por todo o povo. E esse pecado, até o assintoso, ele era coberto uma vez por ano. E aí a pessoa precisava querer viver, né, a realidade disso. Mas ele não podia trazer uma oferta para Deus para aquele pecado que ele saiu de casa para fazer, sabendo que é pecado, né? Então ele não podia, não tinha essa oferta, né? Números 15, vão lá ver, porque tudo na Bíblia é muito importante e nos ensina sobre coisas que muitos de nós ainda ignoram e que quanto mais nós conhecermos, mais difícil será de nós errarmos. Então é importante isso. A live vai ficar gravada, eu faço principalmente dessa forma porque é um canal que nós usamos para compartilhar esse estudo e esse pão espiritual que Deus nos tem dado, né? Então é por isso que a live fica gravada. A gente faz na forma de live, mas a gente não está buscando propriamente, porque tem algumas pessoas ao vivo aqui, a gente não está buscando propriamente que seja assistido só como um ao vivo, né? A gente está ofertando isso como uma possibilidade de um estudo que fique aí na rede para que pessoas tenham acesso a isso. E é um conselho que eu tenho sobre a minha vida e
as pessoas que me auxiliam, né? Lança teu pão sobre as águas, está lá em Eclesiastes. Ao fim de muitos dias ele retornará para ti. Esse pão sobre as águas é a palavra de Deus, da forma que Deus tem nos dado a entender, né? E a buscar viver naquilo com integridade. Né? Então, a gente precisa realmente, Paulo é assim, é o mais difícil que tem de entender, porque ele era muito douto, ele tinha questões que estão fora da nossa atualidade. A gente não é hebreu, a gente não viveu no primeiro século, a gente não conhece a Torá. Aliás, muitos não leem. Paulo, em Romanos 7, ele diz assim, olha, eu falo para aqueles que conhecem a Torá. E aí, assim, 90% talvez do mundo cristão não conhece a Torá, não sabe, não consegue perceber as alusões que Paulo faz ao texto da Torá, e aí começa a colocar doutrinas estranhas às escrituras e não sabe o que está de fato sendo ensinado. E isso é tão assim, uma coisa forte, que Deus já sabia, que ele usa Pedro para avisar. 2 Pedro 3,15, 17 diz assim, Pedro diz pra gente, Paulo é difícil de entender e os indoutos, os incautos o distorcem para sua própria destruição. Então, distorcer a palavra da verdade é uma coisa que gera destruição. E é por isso que nós precisamos estar apercebidos, tá? Queridos, então, eu me despeço aqui para não ficar muito longa, mas o meu compromisso e o meu desejo no meu coração é voltar com esse assunto, a gente ir caminhando em relação à carta aos Gálatas, e ir tentando destrinchar isso e entender Paulo de acordo com a Torá. E com isso eu digo shalom.